Profecia do fim dos tempos, o impacto chocante das ações do anticristo. A introdução à profecia do fim dos tempos nos leva a um mundo de sinais e presságios, onde cada evento, natural ou humano, é interpretado como um prelúdio do fim. Esses sinais são vistos como alertas divinos, incentivando a humanidade a refletir sobre suas ações e a buscar a redenção. Quem é o anticristo? Esta pergunta tem intrigado teólogos e leigos ao longo dos séculos. Desvendar os mitos e realidades em torno desta figura é uma jornada que nos leva ao coração dos textos sagrados, onde o simbolismo se entrelaça com a história, criando um mosaico de interpretações e possibilidades. As origens bíblicas do anticristo nos apresentam uma figura enigmática, cuja presença é profetizada como um sinal dos últimos tempos. Diversas interpretações e teorias surgiram ao longo dos anos, cada uma tentando decifrar o papel e a natureza deste ser controverso, destacando-se na narrativa escatológica. No contexto do fim dos tempos, o papel do anticristo é analisado com detalhes que variam de interpretação para interpretação. Contudo, uma constante emerge. Sua presença é vista como um catalisador para eventos apocalípticos, desafiando a fé e a moralidade e colocando a humanidade em um caminho de provação e julgamento. Identificar o anticristo não é uma tarefa simples, repleta de sinais e símbolos que são tanto abstratos quanto concretos. Os estudiosos apontam para diversas características e eventos que poderiam sinalizar sua chegada, criando um tecido de presságios que desafia os fiéis a permanecerem vigilantes e preparados para o enfrentamento espiritual que se avizinha. O impacto do anticristo na sociedade promete ser profundo, alterando a maneira como vivemos, interagimos e observamos nossos valores mais fundamentais. Espera-se uma mudança nos paradigmas sociais, onde o desafio não será apenas reconhecer essa influência, mas também resistir às suas tentativas de remodelar nossa essência moral e espiritual. O papel do anticristo se estende além da simples desordem. Ele visa uma guerra espiritual meticulosamente planejada. Estratégias e defesas serão essenciais para aqueles que desejam manter sua fé intacta. A batalha contra suas influências exigirá mais do que força. Demandará uma compreensão profunda da natureza de sua guerra. A relação entre o anticristo e falsos profetas destaca a complexidade de discernir a verdade em tempos de engano. Esses profetas, armados com palavras persuasivas, buscarão desviar os fiéis de seu caminho. A clareza de pensamento e a fidelidade aos ensinamentos autênticos serão fundamentais para evitar o desvio. Nos textos sagrados, o anticristo é apresentado sob diversas perspectivas, mas a visão comum é a de um ser que desafia diretamente os princípios divinos. A comparação dessas visões permite uma compreensão mais ampla de seu papel no fim dos tempos, destacando a importância de estar firmemente ancorado em sua fé para reconhecer e resistir a ele. O plano do anticristo para a humanidade é, sem dúvida, chocante. Prevê-se uma era de manipulação e engano, onde a verdade e a moral serão distorcidas em prol de seus objetivos nefastos. Contra isso, a humanidade deve se armar com conhecimento, vigilância e, acima de tudo, uma fé inabalável para resistir e eventualmente superar esse desafio. O papel dos eleitos no combate ao anticristo é crucial. Eles são vistos como guardiões da fé, mantendo-se firmes diante das adversidades e enganos. Sua presença inspira outros a permanecerem vigilantes e dedicados à verdade, formando uma barreira espiritual contra as influências malignas. Identificar o anticristo envolve discernimento e conhecimento dos sinais reveladores. Ele é caracterizado por seu poder de sedução, promessas de paz e milagres enganosos. Os eleitos devem estar equipados com sabedoria e entendimento para não serem levados por falsas promessas e para alertar outros sobre os perigos iminentes. O impacto do anticristo na sociedade é profundo, trazendo consigo mudanças e desafios sem precedentes. Suas políticas e influência podem levar a uma nova ordem mundial, onde valores morais e espirituais são postos à prova.
A resistência contra essa onda de mudanças depende da união e fé inabalável. A guerra espiritual contra o anticristo não se limita ao plano físico. Envolve a luta contra as forças espirituais do mal, utilizando armas como a oração, o jejum e a palavra de Deus. Os eleitos devem estar preparados para enfrentar tentações e ataques, mantendo sua integridade e fé. A relação entre o anticristo e falsos profetas é de colaboração para enganar a humanidade. Esses profetas propagam ensinamentos distorcidos, facilitando a aceitação do anticristo como um líder messiânico. Os eleitos têm a tarefa de desmascarar essas falsidades, guiando os fiéis pelo caminho da verdade e da luz. As alianças políticas formadas pelo anticristo desempenham um papel crucial em seu ascenso ao poder. Ele utiliza de carisma e persuasão para forjar pactos com líderes mundiais, garantindo assim uma influência global sem precedentes. Essas alianças são marcadas por promessas de paz e prosperidade, mas escondem intenções sinistras de controle e dominação. Sob o domínio do anticristo, a tecnologia avança para servir como uma ferramenta de vigilância e controle social. A implementação de sistemas de monitoramento global e a manipulação de informações digitais tornam-se estratégias-chave para manter a população sob constante observação, eliminando qualquer forma de dissidência ou resistência. Os sinais celestiais começam a surgir como prenúncios da chegada do anticristo, capturando a atenção e o temor de muitos. Estes fenômenos astronômicos são interpretados por alguns como advertências divinas, instigando as pessoas a uma reflexão profunda sobre suas crenças e a realidade que as cerca. A resistência contra o anticristo organiza-se em grupos e movimentos que buscam desafiar seu poder. Essas comunidades, formadas por indivíduos de diversas crenças e origens, unem-se com o propósito comum de combater a tirania e preservar os valores fundamentais da humanidade. Eles representam uma faísca de esperança em tempos sombrios. A manipulação da mídia torna-se uma ferramenta poderosa nas mãos do anticristo, permitindo-lhe moldar a narrativa global a seu favor. Através de uma rede de comunicação controlada, ele dissemina desinformação e propaganda, visando seduzir as massas e sufocar qualquer voz opositora. A verdade torna-se cada vez mais difícil de discernir, aumentando o desafio para aqueles que buscam resistir. A batalha final entre o anticristo e as forças do bem é um evento carregado de simbolismo e significado. Este confronto não apenas determinará o destino da humanidade, mas também servirá como o último teste de fé e perseverança. As Escrituras descrevem essa luta épica como o momento em que o verdadeiro poder do espírito humano e divino será revelado, unindo as pessoas em uma causa comum pela justiça e pela verdade. Com o fim do reinado do anticristo, surge um período de reflexão e interpretação das profecias que anunciaram sua chegada e queda. Este momento é crucial para compreender os erros do passado e as lições que podem ser tiradas para evitar futuras decepções. A humanidade terá a oportunidade de reconstruir a sociedade sobre fundamentos mais sólidos de empatia, fé e compreensão mútua, valorizando as advertências deixadas pelas Escrituras. As lições espirituais para enfrentar o período do anticristo são inestimáveis. Elas ensinam sobre a importância da vigilância, da fé inabalável e da capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Nestes tempos desafiadores, a espiritualidade torna-se a bússola que guia os fiéis através da escuridão, oferecendo luz e esperança. A influência do anticristo na cultura popular e na literatura reflete a fascinação e o temor que este personagem provoca na sociedade. Ele é frequentemente retratado como o vilão supremo, cujo poder e astúcia são incomparáveis. No entanto, essas representações também servem como lembretes da batalha entre o bem e o mal e da capacidade humana de superar a adversidade com fé e coragem. Para proteger a família do engano do anticristo, é essencial fortalecer os laços de comunicação, amor e confiança dentro do lar.
A educação espiritual e a prática de valores éticos e morais são fundamentais para criar um ambiente onde o engano tem dificuldade de se enraizar. Orientar as crianças e os jovens a questionar, refletir e buscar a verdade é uma das maneiras mais eficazes de proteger a família contra as influências negativas. A oração e a fé são fundamentais na luta contra o avanço do anticristo. Eles servem como escudo e guia, oferecendo proteção espiritual e discernimento. Em momentos de escuridão, a fé ilumina o caminho, enquanto a oração fortalece a alma, preparando os fiéis para enfrentar qualquer adversidade com coragem. A vigilância espiritual é essencial para identificar as sutis armadilhas do anticristo. Estar espiritualmente alerta permite reconhecer os sinais e evitar ser enganado por falsas promessas. Essa prática constante de vigilância fortalece o espírito e mantém a mente clara diante das complexidades do engano. Refletir sobre justiça e redenção no contexto do anticristo é convocar uma profunda introspecção sobre o bem e o mal. As ações do anticristo, embora desafiadoras, oferecem uma oportunidade para reafirmar valores morais e espirituais, promovendo um senso de justiça que transcende o medo e a incerteza. O desafio da coexistência religiosa se intensifica sob a sombra do anticristo. Este cenário exige uma compreensão e respeito mútuos entre as diferentes crenças, reforçando a unidade diante da adversidade. A tolerância e o diálogo emergem como ferramentas cruciais para superar divisões e construir pontes de solidariedade. Preparar-se espiritualmente para o tempo do anticristo é uma jornada de autoconhecimento e fortalecimento de fé. Essa preparação envolve cultivar virtudes, estudar as Escrituras e manter-se firme nos princípios divinos. Assim, os fiéis se equipam para enfrentar os tempos de provação com esperança e resiliência, sustentados pela graça divina. O simbolismo do número 666 há muito é associado ao anticristo, servindo como um dos sinais mais emblemáticos e misteriosos. Esse número, frequentemente citado em discussões sobre o fim dos tempos, é interpretado como a marca da besta, um código que revela a identidade oculta do anticristo e adverte os fiéis a permanecerem vigilantes. A relação entre o anticristo e eventos naturais catastróficos é vista por muitos como um prelúdio ao seu surgimento. Terremotos, tempestades e outras catástrofes são interpretados por alguns como os primeiros sinais de sua chegada, criando um estado de alerta e preparação entre aqueles que buscam interpretar os tempos. Os anjos e demônios desempenham papéis cruciais na luta espiritual contra o anticristo. Esta batalha nos reinos invisíveis é considerada tão significativa quanto os confrontos físicos, com seres celestiais oferecendo proteção e orientação, enquanto forças malignas tentam desviar a humanidade de seu caminho espiritual. As revelações modernas oferecem visões contemporâneas do anticristo, refletindo as preocupações e desafios do nosso tempo. Profetas e visionários relatam mensagens que alertam para a presença sutil do mal nos sistemas políticos, econômicos e sociais, incentivando uma vigilância constante contra as influências corruptoras. A esperança é uma arma poderosa contra o medo do anticristo. Em meio às previsões e AOS presságios, é a fé na bondade, na justiça e na proteção divina que fortalece os corações dos fiéis. Acredita-se que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança pode guiar a humanidade através das trevas, rumo à vitória sobre o mal. Na busca pela verdadeira espiritualidade, o confronto com o anticristo se torna um caminho de iluminação pessoal. A escuridão trazida por sua presença desafia cada indivíduo a buscar uma luz interna mais forte, um alicerce espiritual sólido que não pode ser abalado pelas promessas vazias de salvação terrena. Diante do desafio imposto pelo governo do anticristo, estratégias de sobrevivência se tornam essenciais. Não apenas em termos físicos, mas também espiritualmente, onde a fé e a comunidade se mostram como refúgios seguros.
A união e a força compartilhada entre os crentes se destacam como armas poderosas contra a opressão. A atuação da comunidade internacional frente ao anticristo revela a importância da solidariedade global. Enquanto o mal busca fragmentar e isolar, é através da cooperação e do entendimento mútuo que a humanidade pode encontrar caminhos para resistir e superar os tempos de adversidade. Redescobrir a fé em tempos do anticristo significa encontrar esperança onde parece não haver. É um convite para revisitar as próprias crenças, fortalecendo-as contra as provações. Neste processo, a fé se torna não apenas um refúgio, mas uma fonte de poder interior para enfrentar as sombras. O futuro da humanidade, após a derrota do anticristo, promete ser um renascimento espiritual e moral. A superação desse período de trevas será um testemunho da resiliência humana e da capacidade de buscar a luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Assim, a vitória sobre o anticristo simboliza o triunfo da esperança, do amor e da fé sobre o medo e a desesperança.